Quem é você? Como está a sua autoimagem? Qual é a sua identidade? Eu te faço essas perguntas para propor uma reflexão, porque muitas vezes nós nos prendemos a rótulos, aquilo que o mundo projeta sobre nós e não chegamos ao cerne do que é a nossa identidade, do que é a nossa autoimagem. Então, pense sobre isso. Como é que você se enxerga? O que você sente e pensa quando se olha no espelho? Sabia que a nossa autoimagem, a nossa identidade está extremamente distorcida por conta de um fator? Sobre esse assunto eu quero conversar um pouco contigo, olhando para o texto de Daniel, lá no capítulo 1, versículo 6, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele toma o reino de Judá, ele leva prisioneiro alguns jovens. E esse texto mostra parte do que aconteceu com eles. O texto diz o seguinte: entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdinego. Ou seja, aqui no cativeiro, aqueles que aprisionavam esses jovens deram a eles novos nomes, ou seja, mudaram suas identidades. E quando a gente olha para o resto desse texto, a gente vai entender que mesmo tendo suas identidades mudadas, que era uma coisa comum de se fazer para que esses jovens tivessem seus valores também transformados, apesar de terem os seus nomes, suas identidades mudadas, interiormente eles se mantiveram firmes como povo de Deus e mantendo a sua identidade inicial, como Daniel, que é o principal exemplo sobre esse assunto. E por que eu trago esse texto? E te pergunto sobre identidade e autoimagem. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para ter um relacionamento com Ele. E a partir do momento em que a humanidade se volta contra Deus, nós somos aprisionados. Assim como esses jovens foram aprisionados pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, nós somos aprisionados agora por uma mentalidade, uma maneira de viver que é aversa ao Criador, que não quer um relacionamento com Deus. Isso é o pecado. O pecado se trata de errar o alvo da nossa existência. E ao errar o alvo da nossa existência, a nossa autoimagem, a nossa identidade é distorcida. E nós passamos a viver por outras coisas. Por isso, as pessoas se preocupam tanto com títulos, com rótulos, as pessoas querem muito ser reconhecidas como o melhor nisso, o melhor naquilo, o grande empresário, o grande pregador, o grande músico. A identidade está distorcida a tal ponto de que nós precisamos de uma autoafirmação externa. E o fato é que a partir de Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. E assim como esses jovens tiveram a sua identidade mantida por ter um relacionamento com Deus, a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Cristo e temos novamente um relacionamento com Deus, nossa identidade, nossa autoimagem volta para o lugar certo. Assim como Jesus Cristo ouviu ao ser batizado, esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria, nós passamos a essa condição. De antes perdidos, de antes sem uma autoimagem ou com uma autoimagem distorcida, agora, a partir de Jesus, nós nos tornamos filhos amados de Deus. Esse é o carimbo que Deus coloca em nós. Essa é a imagem que Deus coloca em nós. Resgatados desse cativeiro do erro para um relacionamento com Deus que restaura a nossa autoimagem, que restaura a nossa identidade. Portanto, qual é a sua identidade? Como você se enxerga? Qual é a sua autoimagem? Saiba que, se ela está distorcida, entregue sua vida a Cristo. Conheça a Jesus Cristo. Ele vai restaurar a sua autoimagem, vai restaurar a sua identidade como filho amado de Deus. Uma abençoada sexta-feira, na paz de Cristo.